Saúde em Revista. Olá, senhoras e senhores, está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo informações, notícias, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós publicarmos uma nova matéria. Pois é, ultimamente a gente tem ouvido falar muito em bronquiolite, uma afecção respiratória que acomete basicamente as crianças recém-nascidas e até aí os 6, 8 meses de idade é mais frequente, e também até mais ou menos 2 anos de idade nós temos visto alguns casos aí de bronquiolite. Claro que o adulto e principalmente o idoso também pode ser acometido por bronquiolite, mas nós vamos ficar mais falando sobre a bronquiolite na criança, principalmente na primeira infância. Para a gente falar em bronquiolite, é bom que nós falemos um pouco o que é um bronquíolo, né? Nós temos aí a árvore respiratória que começa aí fora do pulmão, a traqueia, né? E a traqueia depois ela se divide em dois, que vai então para o brônquio esquerdo, do pulmão esquerdo, e brônquio direito para o pulmão direito. E aí eles vão se ramificando, esses brônquios, e aí na ramificação mais fina aí do brônquio, nós chamamos aí de bronquíolos. E esses bronquíolos então vão desembocar aí nos alvéolos, que são uma espécie de pequenas bexiguinhas por onde o ar chega, e é ali que é feito aí a troca gasosa, ou seja, o oxigênio é entregue para a corrente sanguínea e é retirado da corrente sanguínea e vai para os alvéolos o gás carbônico e assim eliminado aí para a atmosfera. É dessa forma que ocorre as trocas gasosas. E aí pode acontecer de a criança ter aí uma inflamação nesses alvéolos, aliás, nesses bronquíolos. E os bronquíolos são muito fininhos, são praticamente da espessura de uma carga de caneta, dessas cargas de caneta, de tubos de caneta, naquela parte interna, é bem fininho o bronquíolo. E aí quando esse bronquíolo se inflama, ele fica com secreção e fica também inchado. Com isso diminui ainda mais o calibre do bronquíolo, fazendo com que haja uma dificuldade respiratória muito importante. E esse é justamente o quadro da bronquiolite. A criança começa com muitas vezes uma febre, um resfriado comum, uma coriza, mal-estar, e logo em seguida ele começa a ter dificuldade respiratória. Então um chiado no peito, a respiração se torna ruidosa, muitas vezes a criança tem o que nós chamamos de tiragem intercostal, pelo esforço respiratório que a pessoa faz. A gente vê que entre as costelas há uma pequena depressão quando ele inspira, que é pelo esforço de colocar o ar para dentro do organismo. Muitas vezes pode-se notar, inclusive, essa tiragem
na região do pescoço. Quando a pessoa respira, afunda até um pouquinho aqui no pescoço. Isso significa que ela está respirando com muita dificuldade. E nos casos mais acentuados, quando tem uma insuficiência respiratória, ou seja, essa quantidade de oxigênio é insuficiente para nutrir o organismo, a criança começa a ficar cianótica, azulada, indicando aí um quadro grave. Normalmente essa bronquiolite é causada por vírus, os vírus principalmente aí do resfriado, da gripe, e podendo ter outros vírus também, o rinovírus, vírus sincicial e até mesmo Covid, que pode eventualmente levar aí a bronquiolite. É um caso relativamente sério, em que precisam um acompanhamento médico mais de perto, e o tratamento básico não é com antibiótico, uma vez que antibiótico serve só para bactérias, e normalmente na bronquiolite o processo infeccioso é causado por vírus. E a gente sabe que antibiótico não tem qualquer efeito sobre vírus. Então, basicamente, o tratamento é com medicamentos que fluidifiquem a secreção, alguns medicamentos também que dilatam um pouquinho os brônquios, antitérmicos, procurar fazer uma hidratação adequada. É importante que a criança tome bastante líquido, ingira bastante líquido, porque nessa bronquiolite, nesse esforço respiratório, a pessoa desidrata e isso torna a coisa mais grave. E muitas vezes tem que ter aí um suporte, quando o caso é mais sério, tem que ter um suporte de oxigênio para que seja instalado aí oxigênio para que a criança consiga ter uma boa oxigenação aí no seu organismo como um todo. Então a gente vê que é um quadro relativamente sério e que requer aí um tratamento e um cuidado especializado, e é importante que nesta época do ano e nessa faixa etária as crianças sejam poupadas, ou pelo menos as pessoas tenham aí o cuidado de evitar aglomerações, evitar o contato dessas crianças com pessoas que estão com algum tipo de infecção de vias aéreas superiores, procurar sempre hidratar bem a criança, evitar também o contato com coisas que estejam contaminadas, né? Então é importante lavar bem as mãos, os alimentos, as frutas, para que não haja aí uma contaminação com esses tipos de vírus. E com isso você evita a probabilidade diminui muito a probabilidade da bronquiolite. Existem vacinas também para alguns tipos de vírus que possam estar levando que possam acometer a criança com bronquiolite, mas isso precisa ser discutido aí com o próprio pediatra para saber se a criança já está na fase e pode estar utilizando esses tipos de vacinas. E por hoje é só, e na próxima semana estarei aqui trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde. E se você gostou desse conteúdo, indique para alguém, mostre, compartilhe com alguém, isso que pode eventualmente ser bastante útil. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E também, se você tiver algum comentário a fazer, por favor, deixe os seus comentários para que a gente possa ter aí um feedback, ver aí se você está gostando aí dessas nossas postagens.
e para que a gente possa estar também cada vez mais trazendo informações que sejam úteis para você. E até a próxima semana.